E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Voltamos aí para mais uma aula aí. Iremos abordar aí a parte de Idade Média, parte 3, como já falei para vocês na última aula. Tá aí o e-mail historiacompanhon@outlook.com, o Facebook IstoSá e o celular para contato 3291650267. E vocês sabem quem tá ali, pessoal? Você sabe quem tá ali mexendo no cabelo da mamãe? É a Lavínia! Vem cá, Lavínia! Vê o pessoal! Corre, Lavínia! Corre que você anda! Corre aqui, vê o pessoal! Hein? Então, pessoal, nós iremos, antes que a Lavínia venha, nós iremos falar a parte da Idade Média, parte 3. Iremos abordar a igreja e a parte das cruzadas. Então, como eu falei, espera um pouquinho. Lá vem a dona Lavínia. Pulou! A Lavínia chegou! Ê! Fala oi, pessoal! Fala oi, pessoal! Fala oi, pessoal! Ê! Lavínia chegou! Lavínia barriguda! A Lavínia barriguda! Então, pessoal, a Lavínia agora vai sentar aqui porque ela vai ficar quietinha até a aula acabar, não vai? Não. Não, então ela vai para a mamãe. Então vamos lá, pessoal. O que nós temos que observar aqui, primeiramente, é que se a pessoa não fosse batizada pela igreja, ela não era considerada como membro da sociedade. Nós temos que observar aqui, pessoal, é que a igreja, ela está por toda a Europa. É aquela igreja que conseguiu se sustentar, ficar em pé desde lá do Império Romano, as invasões bárbaras, a formação do Império Carolíngio, aquilo tudo mais, a unificação e tudo mais, a concessão de terras, ela vai se tornar por toda a Europa. O que nós temos que observar aqui, pessoal, é que se a pessoa não é batizada, ela não vai ser considerada um membro da sociedade. A parte da pessoa ser excomungada é o quê? Ela perder direitos. E a partir da pessoa, quando perde direitos, ela perde direitos civis e direitos políticos. O que a igreja vai fomentar? Ela vai fomentar valores como a subordinação de pessoas comuns, de camponeses, frente ao Senhor. Tranquilo, pessoal? Isso é um fator que vai levar à diminuição da subversão da ordem dentro dos feudos. E uma das suas características é de ser uma das maiores proprietárias de terras da Idade Média, desse período. Ou seja, uma das maiores detentores de posses. E isso foi gradativamente sendo criado, sendo construído do longo da história e tudo mais. Mas um desses dela ter essas propriedades, ser proprietária de grande vasto de terras, será ter grande poder através de esmolas, de dízimo. E uma outra coisa muito comum que era pedidos de troca para salvação. Ou seja, se a pessoa ela tinha um pecado, ela dava uma terra em troca de uma missa ou de uma oração para a salvação de sua alma. E com isso, a igreja vai conseguir ter um poder muito grande, ser uma grande proprietária de terras, e ainda mais com dízimos e esmolas, e entre outras coisas. Isso vai cada vez mais o quê? Vai aumentar a fortuna da igreja católica. E vai ser criado dentro da igreja um negócio chamado celibato clerial. Ou seja, o que seria esse celibato clerial? Seria a proibição de constituição de família pelos religiosos. Ou seja, se eu sou um camponês ou um nobre e quero entrar para a vida religiosa, eu não poderia constituir família. Qual que era o objetivo disso? Impedir as divisões de bens pelos herdeiros. Com isso, o poder, a fortuna da igreja fica nas mãos da igreja. O que nós temos que observar aqui, pessoal, que eu falei para vocês lá atrás, daquela sociedade estamental, que era uma sociedade que não se permitia a troca entre classes. Isso nós não podemos ver como uma rigidez, uma coisa muito fixa, uma rigidez fixa, mas mais flexível. Ou seja, a pessoa, um camponês, ela podia entrar dentro do clero, né, a parte do baixo clero, ou então o nobre entrar dentro do clero, o alto clero. Isso é uma troca de classe.
mas também podia haver camponeses virando nobres, cavaleiros, lutando e virando grandes cavaleiros, ganhando grandes possessões de terra, virando vassalos de outros senhores. Mas também poderia, o mais comum, eram de nobres se endividarem, perderem terras e virarem camponeses. Isso nós observamos que não há uma rigidez dentro dessa sociedade. Tranquilo, pessoal? Tome cuidado com essa parte. Se perguntar para você na prova, a sociedade da Idade Média, ela era um caráter rígido, não haveria troca em hipótese alguma. Tome cuidado com essas palavras. Poderia haver sim. Mas continuando aqui, com esse enriquecimento da igreja, esse apego à parte política, faz com que nasça ordens. Para quê? Para afastar essas tentações materiais. Ou seja, vão ser criadas ordens que serão feitos para quê? Para inserir a pessoa dentro daquele local para que ela não seja influenciada pelas tentações do mundo. Ou seja, nós estamos observando aqui que vai haver dois membros dentro da igreja, vai surgir dois membros, uma divisão dentro da igreja, que será quem? Primeiro nós iremos falar do clero secular. O clero secular é aquele que fazia parte da administração, aquele que era a parte do clero mais politizada, ou seja, aquela que administrava os bens da igreja. E com essa criação dessa nova ordem de você tirar a tentação de uma parte do clero, serão os chamados clérigos regulares, ou seja, serão as pessoas que vão seguir as ordens, as regras da igreja. E com isso, pessoal, nós vamos observar aqui que vai ser criados os mosteiros, as abadias, para que essas pessoas sejam reclusas e com isso elas fiquem fora dessas tentações. Aí nós temos aqui, como por exemplo, clérigos regulares, os franciscanos, os dominicanos, e um que vai ser criado aqui no século IV, né, que vai vir para tentar tirar essa tentação do mundo através de um monge chamado Monge Bento, que vai criar uma ordem chamada Benedititas, que vai criar as primeiras regras monásticas. Ou seja, são as primeiras regras que as pessoas vão seguir para sair dessas tentações do mundo. Ou seja, serão 3 atividades. Como? Quais serão essas atividades? Orar, estudar e trabalhar. Na verdade, esses mosteiros, abadias, eram como se fossem grandes feudos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, com o aumento dessas ordens, a multiplicação dessas ordens, essa entrada da igreja no mundo político, desse refúgio nos interesses materiais, vai haver levas de corrupção e tudo mais, e vai ser criada uma nova ordem, ou seja, vai ser uma revolução dentro da religião, que serão chamados frades mendicantes, lá por volta do século XIII. Que esses frades, eles vão se diferenciar dos monges, porque esses frades, eles não ficam dentro de mosteiros, eles fazem pregações públicas e eles têm uma coisa que diferencia dos monges, ou seja, a salvação não se dá pelo indivíduo, como os monges pregam, mas sim pelo coletivo, ou seja, por todos. Um dessas pessoas, um desses frades mendicantes mais conhecidos é São Francisco de Assis. E vai haver dentro disso, dentro dos chamados franciscanos, ou seja, uma revolução na religião, no ato de salvação. Ou seja, quando os monges serão todos aqueles reclusos dentro de mosteiros e tudo mais, e que eles são vistos como modelos de cristãos para a salvação, já os franciscanos, eles vão se atuar mais na parte pública, fazendo pregações, fazendo benefícios e tudo mais. E mais ainda, que a salvação se dá a partir da coletividade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, nós vamos continuar aqui, passar para a nossa próxima parte, a função da igreja. A função da igreja, pessoal, qual que é a função típica? Ou seja, a função
primária da igreja. A função primária, a função típica também chamada, é a função de orar, ou seja, a função religiosa. Mas nós vamos observar que vai haver outras funções secundárias, ou também chamadas de funções atípicas, que a igreja também vai pegar para ela, em domínio dela. Ou seja, são funções culturais e de alguns serviços, entre outras coisas. Como, por exemplo, cultural. Nós estamos observando, pessoal, que nós temos camponeses, a maioria deles analfabetos, nobres que não têm interesse algum em praticar, estudar, ou também por causa de impedirem, por causa de guerras constantes que aconteciam entre senhores. Isso vai levar ao quê? Que a parte intelectual, o saber, fique concentrado na mão das igrejas. As primeiras escolas, elas são de domínio da igreja. Os mosteiros, eles são as únicas formas onde vai concentrar grandes bibliotecas, a única forma intelectual que vai explicar tudo na vida da Idade Média. Tranquilo, pessoal? E a parte do serviço, nós temos que observar que vai ser criada aqui a primeira parte ligada à saúde. Onde nós temos que observar aqui é que, como que eu posso dizer, lá para o século XII vai ser criadas as chamadas casas de Deus, ou seja, ou que seria hoje para nós, não sei, na sua cidade tem as santas casas, e isso vai levar a parte, a igreja vai dominar essa parte da saúde e tudo mais, tudo explicado também pelas leis divinas, tudo mais. E uma coisa será criada também por um papa chamado Gregório IX, em 1231, que será os tribunais de Santo Ofício, ou seja, são os tribunais de inquisição, eles que vão julgar as heresias. E o que serão essas heresias? São todas as atitudes, as práticas que sejam adotadas, que sejam contrárias às práticas religiosas. Tranquilo? Beleza? Uma das pessoas que vai ser queimada aqui nesse tribunal de aquisição é Joana d'Arc, como a gente vai falar mais na frente, quando a gente estiver falando de Guerra dos 100 Anos. Vamos passar agora para uma parte muito importante da sua prova, as cruzadas. É um tema muito importante na sua prova, porque ela tem uma relação muito grande. As cruzadas, em muitos livros, livros didáticos mesmo, que eu falo mesmo, que ela é só relacionada à parte religiosa. Ou seja, Jerusalém está tomada pelos muçulmanos, vamos lá com o intuito de salvar Jerusalém. Mas isso é equivocado você dizer isso. Por quê? Nós temos que observar que as cruzadas, ela vai acontecer por interesses. Ou seja, são interesses de nobres e interesses da própria igreja. Esses nobres, eles vão ter interesse porque são novos cavaleiros, novos nobres que foram surgindo, e eles são nobres despossuídos de terras, ou seja, eles não têm terras, porque nesse mesmo momento o Ocidente, a Europa, está passando por um aumento demográfico e ela está ficando pequena para o tanto de população, não está tendo terra para todo mundo, para ser dividida, e com isso, o interesse de fazer uma empreitada contra os muçulmanos, de libertar Jerusalém, toda aquela parte religiosa, mas também tem um interesse também de terras, de propriedade, de ganhar mais terras, com isso mais poder. E também desafogar esse aumento demográfico que está acontecendo, e também está acontecendo o quê? Com esse aumento demográfico, as tecnologias agrícolas que foram adotadas, elas não foram tão assim, como eu posso dizer, modernas, tão assim avançadas para acompanhar o crescimento demográfico. E com isso eu tenho, se eu não estou produzindo suficiente para o tanto pessoa que tem, eu vou ter a fome. Beleza, pessoal? E a igreja, o interesse da igreja. O interesse da igreja de expandir a fé, claro, mas também o interesse também de ganhar terras. Tranquilo, pessoal? O que eu posso falar para vocês aqui, primeiramente, depois eu já falei para vocês em outros vídeos. Nós temos 14 minutos, tá, pessoal? Mas vamos lá.
o que eu quero falar para vocês aqui primeiro, pessoal, é que a parte da Arábia e tudo mais, eu vou falar no próximo vídeo. Vou explicar o nascimento de Maomé, do islamismo e tudo mais, dos sarracenos e tudo mais. Mas, a expansão muçulmana, mas aqui nós vamos fazer um apanhado, um pequeno contexto geral do que está acontecendo. Após a morte de Maomé, vai haver uma expansão do Islã. Tranquilo, pessoal? O Islã vai começar a expandir após a morte de Maomé. Esses primeiros muçulmanos, eles deixam normalmente as peregrinações que acontecem dos cristãos e entre outras religiões, dos judeus e tudo mais, até a cidade santa, ou seja, Jerusalém. Mas depois, com a tomada dos turcos, também são muçulmanos, eles vão modificar essa forma, eles vão modificar esse panorama. Ou seja, eles vão proibir essas peregrinações à Cidade Santa. E com isso, vai haver uma revolta, consequentemente, com o mundo cristão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Como eu já falei para vocês, ao mesmo tempo, o Ocidente passava por essa escassez de terras e tudo mais, e você tem nobres desprovidos de terras, despossuídos de terras, que querem terras. Mas eu não posso ter terras na Europa porque o tamanho do aumento não tem como eu dividir essas terras. Então, eu tenho que fazer essa expansão. E nós também está ocorrendo também, pessoal, que está havendo guerras internas, ou seja, guerras dentro da Europa. Ou seja, são cristãos lutando contra cristãos. E vai acontecer o quê? Para eu desafogar essas batalhas, para eu conseguir pôr esse pessoal que está à toa, né, em novas terras, para eu aumentar e tudo mais, eu vou ter que fazer o quê? Unificar essas pessoas tudo. E quem vai ter o poder para unificar todo mundo? Os reis? Não, os reis não têm poder. Mas quem que tem o poder? A igreja. E a partir disso, a igreja vai, através do pedido, né, como eu posso dizer aqui também, do apelo do Papa Urbano II, que essas pessoas peguem armas e vai lá lutar contra os muçulmanos para libertar a Terra Santa. E com isso, pessoal, olha só uma coisa muito interessante. A partir do momento que o Papa faz esse apelo, várias pessoas vão pegar em armas e vão lutar contra os muçulmanos. Com isso, eu estou resolvendo algumas coisas. Como, por exemplo, primeiro, o aumento demográfico que eu tenho, eu estou diminuindo essa parcela de mão de obra à toa e tudo mais, a parcela de mão de obra ativa, eles vão pegar em arma e vão para lá. Com isso, eu consigo diminuir um pouco do número populacional e, consequentemente, o quê? Eu diminuo a fome também. E também, com isso, eu vou estar aumentando o território, a expansão. E, consequentemente, pessoal, uma guerra dessa, chamadas guerras santas, vai acontecer o quê? Óbvio que vai acontecer mortes. E mortes, para isso, para o panorama da época, para o período que estava se vivendo naquela parte, o que vai acontecer? Do século XI ao século XIII, que foi a parte das cruzadas, o que vai acontecer? Isso vai ser um fator positivo. Por quê? Quanto mais mortes, eu tenho o quê? Uma diminuição na população. E, consequentemente, o que eu vou ter? Uma diminuição na fome também. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas, já falei dessa escassez de terras aqui, como eu já falei, de guerras internas, e o discurso do Papa Urbano II. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, que não é apenas o discurso do Papa. Para de guerrear entre vocês aí e peguem armas e vai guerrear contra os caras lá, contra os infiéis, contra os muçulmanos. Não. Tinha que ter um agrado, alguma coisa para aguçar mais ainda esse intuito de ir lá lutar contra esse pessoal. Ou seja, seria o quê? A venda de indulgências. Ou seja, o Papa fala, vocês vão lutar contra os infiéis, os bárbaros, ou seja, os muçulmanos, e ao fim disso, você tem a salvação de seus pecados. Você tem todos os seus pecados
perdoados. Isso, para uma sociedade da época, isso é como se fosse ganhar na loteria. As pessoas, claro, que vão pegar em armas. O que eu quero falar para vocês aqui primeiro, pessoal, é o discurso, uma parte do discurso que está aqui no meu guia, que fala sobre o discurso que o Papa Urbano II fez como eu posso dizer, que o Papa fez em 1095 no Concílio de Clemente, onde ele dá esse discurso e apela para o pessoal pegar em armas e lutar contra os fiéis. O que nós temos que falar aqui? Olha só, pessoal. Vamos falar um pouco desse discurso dele. Nós temos 20 minutos, dá para a gente comentar um pouco. Porque esse discurso, eu vi algumas provas de vestibulares, do Enem também, e ele cai algumas vezes, entendeu? E eles gostam muito desse discurso, por quê? Para fazer a interpretação dele. É a mesma coisa como fosse a Carta Testamento de Getúlio Vargas, que nós vamos estudar mais na frente. Tem algumas provas que caem essa Carta Testamento e eles pedem para você fazer uma interpretação de que Getúlio Vargas está se referindo em cada parte. Tranquilo, pessoal? Mas aqui está um pedaço desse discurso do Papa Urbano aqui no Concílio de Clermont, em 1095. Olha só. Deixais os que outrora estavam acostumados a se baterem piedosamente contra os fiéis e guerras particulares, lutai contra os infiéis. Ou seja, o que está dizendo aqui? As guerras internas que estão acontecendo dentro da Europa, o Papa quer que essas pessoas parem de guerrear e vão guerrear com motivo justo, ou seja, de ir contra os bárbaros, os infiéis, os muçulmanos. Tranquilo? Deixai os que até aqui foram ladrões tornarem-se soldados. Deixai aqueles que outrora se baterem contra os seus irmãos e parentes, lutai agora contra os bárbaros, como devem. Deixai os que outrora foram mercenários e abaixo salários, receberem agora a recompensa eterna. Ou seja, é unir todo o povo, toda a população da Europa, dessa Idade Média, seja ele ladrão, seja ele mercenário, tudo em busca de quê? Lutar contra os bárbaros. E qual que é a recompensa disso? É um salário? Não, é a salvação eterna. Tranquilo, pessoal? O perdão dos pecados. Uma vez, olha só, uma vez que a terra que vós habitais, fechada de todos os lados pelo mar e circundado por montanhas, é demasiada pequena a vossa grande população, sua riqueza não abunda, mal fornece o alimento necessário aos seus cultivadores. Ou seja, quem que é essa terra que vos habitas? É a Europa. Ou seja, é uma terra, a Europa está pequena para o número da população que aumentou na época. Essa expansão demográfica levou a Europa a ficar pequena. E como vocês podem ver aqui, as riquezas que a terra tinha, ela não já sustenta mais a população que tem. Mal dá para a pessoa comer. Ou seja, a pessoa produz o almoço para ter a janta. Tranquilo, pessoal? E com isso nós vamos, que é o quê? Tomai o caminho do santo sepulcro, arrebatai aquela terra, a raça perversa, e submetei a vós mesmos. Essa em que, como diz a Escritura, jorra leite e mel, foi dada por Deus aos filhos de Israel. Ou seja, vocês vão lá, lutem contra os inimigos, contra os infiéis, contra os bárbaros, contra quem? Os muçulmanos. E com isso você vai ter o quê? Terras férteis, ou seja, são terras que são prometidas aos cristãos, está na Sagrada Escritura. Ou seja, são terras que jorram leite e mel. A prosperidade e a fartura se encontram lá para resolver os nossos problemas aqui na Europa. Essa crise que nós temos, estamos caminhando. Tranquilo? Jerusalém é o umbigo do mundo, a terra mais que todas frutífera, como o novo paraíso dos deleitos. Então, vai para lá para nós conseguir a nossa salvação, para conseguirmos agrariar terras, porque aquilo pertence a nós, porque está na Sagrada Escritura. Ou seja, o discurso do Papa Urbano II está ligado, consequentemente,
inteiramente, diretamente, a uma parte religiosa. Tranquilo, pessoal? É o que nós vimos lá atrás, naquele negócio da declaração que o suzerano faz com o vassalo. A pessoa faz o juramento em cima de uma relíquia ou em cima de uma Bíblia. Ou seja, a igreja pondo aquilo como acima de tudo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Isso aqui é o discurso, a parte do discurso que o Papa Urbano fez em 1095 no Concílio de Clermont. E como eu falei para vocês, ele decidiu ainda dar o perdão para o pessoal que fosse pegar em armas e lutar lá na guerra. Tranquilo, pessoal? Quem fosse ir para as cruzadas. As cruzadas oficiais, pessoal, nós tivemos 8. Nós tivemos outras cruzadas que não foram oficiais. Mas o que nós temos de destacar dessas 8 cruzadas? A primeira, as cruzadas chamadas Cruzadas dos Nobres, onde é a primeira cruzada que saiu com a liderança de Godofredo. Ela é a única que teve êxito na conquista de Jerusalém. Depois dela, Jerusalém foi tomada e nenhuma das outras cruzadas que tiveram, das outras 7 ou das outras que não são oficiais, tiveram êxito para recuperar Jerusalém. E nós temos que observar a terceira cruzada, pessoal. A terceira cruzada é a chamada Cruzada dos Reis. Ou seja, é a participação aqui de alguns reis, como a rei da Inglaterra, o Ricardo Coração de Leão, ou o rei do Sacro Império, o Francisco Barba Roxa, e entre outras pessoas. O que nós temos que observar aqui, uma das cruzadas mais importantes, será a Quarta Cruzada. Essa Quarta Cruzada, pessoal, ela vai ser importante para nós, por quê? Ela é chamada cruzada comercial ou cruzada das cidades. Pessoal, ela será financiada por uma cidade chamada Veneza. Uma cidade muito importante da Península Itálica. E que, a partir dela, ela vai fazer o quê? O renascimento comercial. Ou seja, é a cruzada que acabou por invadir e saquear Constantinopla e pegar a parte do Constantinopla, aquele funilzinho que eu expliquei para vocês quando eu falei de Império Bizantino, que fazia a ligação entre o Ocidente e o Oriente, e reativar essas novas rotas comerciais. Novas rotas não, né? Essas antigas rotas comerciais. Ou seja, será a partir das cruzadas, pessoal, que nós vamos ter o renascimento comercial. Mas não posso dizer, como já falei anteriormente, que na Idade Média eu não tenho comércio. Eu tenho sim um pequeno comércio, mas a partir daqui nós vamos ter o comércio pegando fogo novamente. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós temos que observar aqui, pessoal, é que quais são os objetivos dessas cruzadas? Primeiro, recuperar Jerusalém por causa do caráter religioso. Cidade santa, do Santo Sepulcro e tudo mais, onde Jesus foi crucificado e tudo mais. Expandir o território. Claro, expandir o território para quê? Para pegar esses nobres despossuídos de terras e realocar eles em terras. E também a igreja ampliar suas terras. E também aumentar a fé da igreja. Ou seja, o que eu posso dizer aqui? Converter novas pessoas ao cristianismo. E uma das coisas também é diminuir o aumento demográfico. Como que eu diminuo esse aumento demográfico? É levando o pessoal para a guerra e morreu melhor ainda. Tranquilo, pessoal? Por quê? Morrer nessa parte aqui é como se fosse um ponto positivo. Tranquilo, pessoal? E o que nós temos que observar também é que irá surgir também, pessoal, algumas ordens militares que vão defender esses territórios religiosos. Como, por exemplo, vocês já ouviram falar aí, muito falado aí, são os Cavaleiros Templários. Qualquer coisa, se você quiser alguma coisa, uma curiosidade sobre os Templários, você mande um e-mail. Mas nós vamos ficar só nessa parte. São ordens militares que serão criadas para defender esses territórios religiosos, para proteger esses peregrinos que vêm do Ocidente, sei lá de onde vêm, para a Terra Santa. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que eu posso falar? As cruzadas contribuíram para quê?
importantíssimo que nós iremos falar na nossa próxima aula, que nós iremos falar de Idade Média, parte 4, que é o quê? O renascimento urbano e o comercial. Ou seja, o renascimento urbano é o quê? É o êxodo rural que vai acontecer, o pessoal vai para a cidade e tudo mais, e o comercial, que através das cruzadas vai reativar as antigas rotas comerciais. Ou seja, o domínio de cidades como Veneza, Gênova, no mar Mediterrâneo, outra como Flandres, no Mar do Norte e tudo mais, na parte norte. E com isso, a ativação das rotas comerciais, o renascimento comercial. Ou seja, é a transição do feudalismo para o capitalismo, que será abordado na nossa próxima aula. E isso, pessoal, a partir desse renascimento urbano e comercial, isso mais vai, como eu posso dizer, vai minar mais ainda as bases do sistema feudal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós temos um tempinho aqui. A Lavínia quer vir aqui falar tchau pro pessoal. Quer falar tchau pro pessoal, Lavínia? Então vem cá falar tchau pro pessoal. A Lavínia aqui vem falar tchau pro pessoal, porque a Lavínia quer falar tchau pro pessoal. Então vamos ouvir a Lavínia falar tchau pro pessoal. A mamãe está arrumando o cabelo da Lavínia e agora a Lavínia está vindo correndo de pé no chão, né? Você está querendo ficar gripada, né, Lavínia? Agora fala tchau, pessoal. Fala, você tem que falar. Fala tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fala, depois eu volto. Depois eu vou. Fala, eu vou comer uma comida ali, um miojo. Vou comer o miojo. Que eu tô com fome. Com fome. E depois eu vou comer 2 bananas. 2 bananas. Eu vou comer 2 maçãs. 2 maçãs. E depois eu vou dormir. Depois eu vou dormir. Porque eu tô cansada. Porque eu tô cansada. E eu vou dormir agora. Vou dormir agora. E vou ver Chaves. Vou dançar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu vou pular agora. Fala, eu vou pular agora. Eu vou pular agora. Vou voar, tá? Falou, pessoal. Próxima aula abordaremos o resto da Idade Média. Um abraço.